Olá, povo de Deus, hoje segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, 16 de novembro de 2020. A nossa leitura de hoje é a partir de Apocalipse 1, de 1 a 4, 2, de 1 a 5a, e de Lucas 18, 35, 43. Apocalipse é um livro fascinante, que nos dá uma análise de conjuntura do final do primeiro século com linguagem simbólica. Percebe-se a situação das comunidades cristãs primitivas, sob o domínio do Império Romano. Tempo de perseguição, tempo de resistência e tempo de muita criatividade dos cristãos. A palavra Apocalipse significa revelação. Uma revelação de Deus ao seu povo sobre o presente deles e, a partir deste, coisas futuras que poderão vir a acontecer. O livro tem uma mistura de gênero literário, de apocalíptico e de profético. Embora somente o último livro da Bíblia leve o nome de Apocalipse, em vários livros do Primeiro e do Segundo Testamentos, encontramos trechos com esse gênero. O grande dia de Javé, ou o dia da volta do Senhor, é tema recorrente nas Sagradas Escrituras, pois sempre houve interesse em saber como será o fim da história. Por isso, há inúmeros relatos sobre a história desse fim. No começo do livro, temos as cartas às 7 igrejas, que muitos exegetas dizem ter existido em texto separado do conjunto da obra. Encontramos estas cartas nos 3 primeiros capítulos e percebemos que foram colocadas aí no início, pois o número 7 é perfeito e tem uma abrangência global, isto é, dirige-se ao conjunto das igrejas primitivas. Belíssima síntese nos apresenta a Bíblia de Jerusalém. Assim, o sacrifício do Cordeiro conquistou a vitória decisiva, e sejam quais forem os males que sofre a Igreja de Cristo, ela não pode duvidar da fidelidade de Deus até a hora que o Senhor virá em breve, como atestam o versículo que abre o livro, que diz assim: as coisas que devem acontecer muito em breve. E no final, eis que venho muito em breve. O Apocalipse é a grande epopeia da esperança cristã, claro, o canto de triunfo da igreja perseguida. No trecho de hoje temos a carta à igreja de Éfeso, que merece do autor muitos elogios, mas uma queixa fundamental: o abandono do primeiro amor. Assim o autor se expressa depois dos elogios. No entanto, tenho uma coisa contra ti: abandonaste o teu primitivo amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e torna a proceder como ao princípio. Somos, então, nesse sentido, convidados a rever nossa vida à luz de nossa opção primeira por Jesus e da nossa perseverança a este primeiro amor. Lucas 18, 35, 43. Cura de cego nos relatos evangélicos é sempre emblemática. A narrativa mais longa e sistemática está no Evangelho de João, capítulo 9, onde temos a cura do cego de nascença. Em Marcos, capítulo 10, o cego de Jericó é apresentado como discípulo por excelência. Em Mateus 20, eram 2 cegos e que pedem a Jesus que os nossos olhos se abram. O que aparece claro nos sinóticos é que o cego ou cegos, depois da cura, passam a seguir Jesus pelo caminho. E que em Marcos e Lucas eles falam de querer ver novamente, indicando que ficaram cegos, não nasceram assim, como o cego da narrativa de João.
Outro ponto de convergência nas narrativas, com exceção de João, é que os cegos começam por chamar a Jesus filho de Davi e pedem-lhe compaixão. E já em diálogo com Jesus, eles o chamam de Senhor. Uma vez curados, passaram a segui-lo. As curas indicam um processo de amadurecimento na fé. Começam com um messianismo davídico, passam por um reconhecimento do senhorio de Jesus e concluem com o discipulado, o seguimento. Somente segue a Jesus aquele que abre as vistas e está disposto a fazer um itinerário novo em sua vida. A pergunta de Jesus, que queres que te faça? Nos revela a disposição de Jesus de nos facilitar para o seguimento. Da parte de Jesus, essa disposição é sempre plena. Ele continua a nos perguntar hoje, que queres que eu te faça? Precisamos estar atentos a esta possibilidade. É uma possibilidade que Jesus nos dá para nos libertarmos de todas as cegueiras que nos afligem. Eu não me canso de sugerir a leitura da obra do grande escritor português José Saramago, Ensaio sobre a cegueira. Ilustra bem essa questão da cegueira e da necessária cura, como também serve como uma boa leitura para esse tempo de pandemia. Numa das apresentações dessa obra, nós encontramos o seguinte: um motorista parado no sinal se descobre subitamente cego. É o primeiro caso de uma treva branca que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarentena, os cegos se perceberão reduzidos à essência humana, numa verdadeira viagem às trevas. O ensaio sobre a cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. José Saramago nos dá aqui uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única, num ponto onde se cruzam literatura e sabedoria. José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver, recuperar a lucidez e resgatar o afeto. Essas são as tarefas do escritor e de cada leitor, diante da pressão dos tempos e do que se perdeu. Uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Nada mais atual e urgente que recuperar a lucidez e resgatar o afeto. Estamos enfermos e uma parte significativa da humanidade cega. Jesus dizia que cego guiando cego é buraco na certa. Ora, o que estamos vivendo é isso. Governados por cegos, legislados por cegos e julgados por cegos. Neste tempo de pandemia, as cegueiras se tornaram mais explícitas. Não as cegueiras físicas, pois nossos irmãos e irmãs que sofrem deste tipo de cegueira, muitas vezes enxergam mais do que muitos de nós e são luzes em nossas vidas. Porém, a cegueira daqueles que optaram por esse estilo de vida, que decidiram não ver mais, optaram pelas trevas para agir impunemente. Saramago também afirma que é preciso superar a cegueira para resgatar o afeto. Ora, numa sociedade centrada no eu, resgatar o afeto significa dar espaço para a alteridade.
considerar que o mundo não gira em torno de si mesmo e que somos seres de relação e só seremos realizados quando essa relação for baseada no amor, no afeto, no respeito pela realização do outro. Pare, feche os olhos e veja no seu interior como andam sua lucidez e seu afeto. Um beijo no seu coração.